Meus amigos, bom dia. Bom dia. Estamos aqui mais uma vez reunidos, nessa atmosfera de tanto bem-estar, agradecendo por essa mudança do clima um pouco, para que pudéssemos refrescar um pouquinho, Muito bom poder estar aqui nessa manhã tranquila de domingo e refletirmos mais um pouquinho sobre a palavra, sobre o Evangelho do Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. O tema que me traz aqui hoje é um tema que eu estudo há algum tempo, certamente é um tema diretamente inserido no Evangelho, e eu sei que a gente não pode trazer muitos testemunhos pessoais, mas certamente é um assunto o qual eu ainda tenho muita dificuldade em superar desafios íntimos na nossa postura diária de realmente olhar para nós mesmos e darmos conta se de fato estamos sendo cumpridores do Evangelho no dia a dia. E a doutrina espírita nos chama ainda mais essa responsabilidade, porque ela desperta as nossas consciências. Ela não coloca a responsabilidade no outro, não coloca a responsabilidade em terceiros. Ela traz essa responsabilidade para nós. E essa responsabilidade tem a ver com uma decisão definitiva de assumirmos uma postura caridosa em relação a toda a criação. Se de fato professamos fé, se de fato temos a certeza de que fomos criados por Deus, que esse Deus nos ampara, que esse Deus é justo, que esse Deus cuida de nós, o que realmente devemos exemplificar é uma postura de respeito, de caridade, de amor com toda a criação. E nesse sentido, a doutrina espírita nos traz a essência do Evangelho de Jesus, mais uma vez de uma maneira cristalina, indubitável, não temos dúvida, não tem essa de segundas interpretações, a interpretação é clara: seja caridoso. Tanto é que na questão 886, Kardec, para esclarecer ainda mais esse assunto, ele pergunta o significado dessa palavra caridade aos espíritos, mas no contexto de como Jesus entende. Ele pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E nesse sentido, nós podemos buscar ainda, dentro das obras da doutrina espírita, Kardec classificando os tipos de caridade de uma maneira pedagógica. Na Revista Espírita de 1868, Kardec deixa muito claro quais são os dois tipos de caridade. Aquela que nós às vezes damos muita importância, mas que tem menos peso, tem menos valor, que é a caridade beneficente. O que é a caridade beneficente? Ela é toda a caridade proporcional aos nossos recursos materiais. Tudo aquilo que a gente pode dar no que se refere ao mundo material. Inclusive nosso tempo, inclusive nossa expertise em algum assunto, para que de alguma maneira a gente possa se doar. Isso é caridade material. Isso é caridade material. E é claro que, sendo material, ela é mais fácil. Afinal de contas, não é algo nosso. A matéria está aí emprestada a nós. Nós emprestamos os recursos materiais. De fato, não são nossos. E Kardec subdivide o outra caridade. Essa sim. Essa que demanda uma mobilização de recursos nossos, que é a caridade benevolente. Essa tem a ver com a proporção do nosso movimento interno, doar aquilo que estamos
em nós, que tem em nós, os nossos talentos que nós já adquirimos, num movimento de esforço, de olhar para toda a criação com amor. E Jesus deixa claro qual é a medida do amor: amar o próximo como você ama a si mesmo. Essa é a caridade benevolente. E essa caridade benevolente tem muito mais valor, porque ela despende mais energia, simples assim. Ela demanda mais esforço, portanto ela é mais meritória. E dentro dessa caridade benevolente, a caridade da palavra, a caridade da língua, é uma das mais ainda difíceis, que nós ainda procuramos desenvolver em nós. Por mais que a gente tente não ser maledicente, nós nos surpreendemos muitas vezes com isso, em atitudes que nós ainda olhamos como repetitivas, olhando para dentro de nós defeitos que a gente já não gosta mais, que já não gostaria mais de ter, mas que a gente ainda expressa. E é pela palavra que nós mostramos de fato quem nós somos, ou pelo menos uma das formas que a gente mostra. Uma das formas mais evidentes. Como sou agrônomo, é pelo fruto que a gente observa que a árvore quer. Que tipo de fruto aquela árvore produz? Nós voltamos na origem para identificar a árvore. É a mesma maneira. A nosso verbo, a nossa palavra, é uma das formas mais evidentes de caracterizar quem nós somos. E essa caridade, como diz o apóstolo Paulo, é a mais valiosa de todas. Nada interessa a gente professar fé, a gente fazer todos os outros tipos de caridade. Paulo já diz na sua carta aos Coríntios: posso ser queimado vivo em nome de uma doutrina. Nada disso adianta se eu não for caridoso. E dentro da caridade da língua, talvez uma das passagens mais interessantes e mais significativas que trata desse assunto é na carta de Tiago. A carta de Tiago, a epístola de Tiago, no seu capítulo 3, trata especificamente sobre os pecados da língua. Eu vou ler um trecho dessa carta. Tiago diz assim: não queirais ser mestres, porque sereis expostos a um juízo severo. Todos nós tropeçamos, mas aquele que não tropeça na palavra, esse é perfeito. Ele pode sustentar o seu corpo, ele pode segurar o seu corpo se ele segurar a sua língua. Assim como nós pomos freios nos cavalos e dominamos o corpo dos cavalos, aquele que governa a sua língua, governa seu corpo. Tiago faz um exemplo também aos navios, grandes naus da época, que eram sujeitos a ventos, a correntezas, e que eram controlados por um único equipamento pequeno, chamado leme, deixando claro que a língua também é nosso leme. Mais para frente na carta, diz que a língua pode ser um fogo que incendeia uma floresta. Pela língua, muitas iniquidades são ditas. E finalmente ele conclui que o homem já dominou várias feras, aves, serpentes, grandes animais, mas não consegue dominar um dos órgãos mais pequenos do seu corpo, que é a língua. Não consegue. E nesse sentido, ele faz essa comparação das plantas, como eu falei agora há pouco. E diz que também não é possível uma fonte lançar água da mesma bica, água salgada e água doce, ou uma figueira dar uvas ou videiras dar figos. E Jesus não poderia também deixar de apontar esse detalhe. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, há uma passagem muito conhecida por nós. No momento em que Jesus fazia uma refeição com seus discípulos, e se aproximaram dele fariseus, escribas, e já começaram a olhar
para aquele grupo com críticas. Começaram a verificar no seu livrinho qual era a regra que eles estavam infringindo. E já logo perceberam e comentaram. E comentaram por que os seguidores deste não lavam as mãos quando fazem as refeições. Isso é uma regra. Pois bem, Jesus ouviu e não podia deixar de se manifestar. Chegou perto deles e falou: vocês são muito hipócritas. Muito hipócritas, porque vocês dizem que seguem a lei, mas vocês burlam a lei. Uma delas é, por exemplo, honrar pai e mãe. Vocês honram com os lábios, assim como vocês honram o Pai, nosso Criador, com os lábios. Ficam fazendo oferenda para o templo, diz que não tem dinheiro e aí não trata dos pais. Vocês são hipócritas. E aí chama os discípulos e fala em voz alta: olha, não interessa o que entra pela boca do homem, o que interessa é o que sai da boca do homem, porque o que sai da boca vem do coração. Obviamente os fariseus se escandalizaram, se afastaram, e os discípulos, principalmente Pedro, chegou a Jesus e falou: nossa, eles saíram daqui escandalizados com o que tu disseste, Jesus, explica melhor. E aí Jesus mais uma vez explicou em detalhes, dizendo: vocês não entenderam o que eu quero dizer? O que vocês comem vai para o ventre e vai embora. Agora, aquilo que sai da boca de vocês provém sim do coração. E isso prova quem vocês são. Portanto, não se preocupe tanto em lavar as mãos para comer. Obviamente nós temos hoje um conhecimento mais acadêmico de que a gente cuidar da nossa higiene é importante, mas o que mais interessa é o que sai pelos nossos lábios. E mais uma passagem na literatura espírita, no Livro dos Médiuns. Allan Kardec, no item 252, capítulo 23, a segunda parte do Livro dos Médiuns, trata de um tema dizendo assim: obsessão causada por maledicência. E relata um caso interessantíssimo, porque todos nós já sabemos, né? A gente pode, nos nossos momentos de inconsciência, na nossa ingenuidade, achar que os espíritos não estão nos ouvindo, né? Mas à medida em que a gente for se conscientizando, a gente vai ficar cada vez mais cuidadoso, não apenas no que a gente fala no plano físico, mas quando a gente fala no plano físico, a gente está sentindo, a gente está vibrando, e não há dúvida, né, que há uma série de irmãos nos escutando. Em outras palavras, a gente não tem privacidade. Os espíritos nos assistem, os espíritos olham, os espíritos sentem, estão conosco. E aí Kardec conta uma história incrível, um relato incrível. E aí eu vou ler um trecho desse item, que as imperfeições morais do obsidiado, daquele que sofre obsessão, realmente são um obstáculo para a sua libertação da sua obsessão. Nós já sabemos que as nossas obsessões são proporcionais às nossas imperfeições. Não basta a gente botar a responsabilidade de novo no terceiro, no outro. O outro está conosco por conta do que nós somos, não é? E nesse sentido, maledicência, de novo, é uma imperfeição que pode sim trazer para nós irmãos perturbados. E aí ele relata um caso interessante de duas senhoras que moravam numa localidade bastante distante, que não tinham contato com a doutrina espírita, mas eram constantemente aborrecidas, porque eram vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas eram incessantemente espalhadas por todos os cantos da casa, cortadas, rasgadas. E elas, logicamente, não compreendiam o fenômeno, achavam que provavelmente seriam vítimas de uma brincadeira. Quando souberam
dos princípios da doutrina espírita procuraram Allan Kardec. E Allan Kardec estudou o caso, evocou o espírito e descobriu que esse espírito era um espírito realmente desequilibrado, ligado, obviamente, àquelas senhoras, que tinha sido uma pessoa prejudicada numa vida anterior e que se irritava profundamente toda vez que essas senhoras entravam no processo de maledicência. E aí, nesse sentido, os espíritos protetores dessas senhoras, afinal de contas, depois que esse espírito obsessor foi doutrinado, ele se afastou, mas como essas senhoras não mudaram sua postura, obviamente ele voltou novamente. Kardec então consulta os guias dessas senhoras. E o depoimento dos guias é o seguinte: nenhum conselho melhor posso dar do que dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências para se confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticaram o amor do próximo e a caridade. Não falo da caridade que consiste em dar e distribuir, mas da caridade da língua, pois infelizmente elas não sabem conter as suas e não demonstram por atos de piedade o desejo que têm de se livrarem daquele que as atormenta. Gostam muito de maldizer o próximo, e o espírito que as obsidia toma como desforra, porquanto em vida foi para elas um burro de carga. Pesquisem na memória e logo descobrirão que ele é, quem ele é. Entretanto, se conseguirem melhorar-se, seus anjos guardiães se aproximarão e a simples presença deles bastará para afastar o mau espírito, que não se agarrou a uma delas em particular, senão porque o seu anjo guardião teve de se afastar por efeito de atos repreensíveis ou maus pensamentos. Pois bem, finalmente o espírito conclui: devo dizer, e digo como digo, porque as pessoas de quem se trata têm o mau hábito de supor que nenhum mal fazem com a língua, quando o fazem muitíssimo. Por isso é preciso ferir-lhes o espírito, de maneira que lhes sirva de advertência séria. Então, às vezes, ou melhor dizendo, quase sempre, a gente ainda se surpreende achando que qualquer comentário que a gente faça não tenha consequência, não produza nenhum mal. Mas nós sabemos sim que essas vibrações são fundamentais, tanto para o nosso bem como para o nosso mal. Assim como qualquer outro recurso que é dado à nossa disposição, os braços, as mãos, os pés, a nossa inteligência. Mas no dia de hoje, a língua, são recursos que estão à nossa disposição para que a gente possa fazer bom uso. Acima de tudo, desenvolver em nós realmente o verdadeiro espírito de caridade. O irmão X, na sua obra Aulas da Vida, também traz um depoimento interessantíssimo, um conto muito conhecido, talvez alguns de vocês conheçam, que é o conto dos três crivos. Vocês já ouviram falar? E aí, irmão X diz assim: certa feita um homem esbaforido chegou a Sócrates e sussurrou-lhe nos ouvidos, aquele típico fofoqueiro, né? E chegou aí, tem aqui um negócio terrível, quer dizer, já veio com fogo, né? E o mestre tranquilo falou: pera, escuta, na condição de teu amigo eu preciso te perguntar uma coisa. Já passaste o que você vai me contar pelos três crivos? Três crivos? O que significa isso? Não, vamos ver. O que você tem a me contar? Vamos passar pelo primeiro crivo, que é o crivo da verdade. O que você tem a me dizer é verdade? Não é fake, como dizem hoje? E ele diz: bom, veja bem, eu não tenho certeza. Eu ouvi dizer. Não tenho provas. O mestre tranquilo falou: pois bem, o que você não tem a me dizer não é verdade. Vamos para o segundo crivo. O que você tem a me dizer é bom? Imagina se é bom. Pelo contrário, é terrível. Passamos pelo segundo crivo, que é o crivo da bondade. Finalmente, o que você tem a me dizer
É útil? Útil? Não, não é útil. Pois Sócrates logo vai interrompendo o diálogo, falando, pois bem, passamos pelos 3 livros. Se você tem a me dizer, não é verdade, não é bom e não é útil, vamos nos ocupar de algo realmente proveitoso para as nossas vidas. Vamos tratar de outros assuntos. Que é, aliás, o que Jesus, de uma maneira natural, conduziu aqueles que estavam com ele. Sem dúvida, aqueles que estavam com ele compreendem uma amostra da humanidade. Nós ainda nos surpreendemos muitas vezes perdendo tempo em tanta coisa, né? Perdendo tempo em discussões que não levam a nada. Que a gente possa, assim, trazer de novo a nossa consciência à tona e dizer, olha, o que eu estou falando, o que eu estou discutindo, o que eu estou conversando, vai ter algum proveito? Se tiver algum proveito, tudo bem. É importante o debate, é importante a gente diferenciar o que é correto, o que não é correto, o que é bom, é importante. Não sejamos hipócritas. Jesus nunca deixou de diferenciar as duas coisas, mas nunca julgou. E nesse sentido, muita literatura tem no Espiritismo para tratar desse assunto língua, tá? Eu vou selecionar algumas, mas tem uma muito interessante que deixa claro que a nossa língua, em função do nosso livre-arbítrio, pode produzir coisas boas, pode produzir coisas que não são nada boas. No livro Apostilas da Vida, na lição 16, intitulada A Língua, André Luiz traz alguns efeitos do trabalho da língua. Vamos a elas. André Luiz, muito objetivo, né? A palavra é indubitavelmente um dos fatores determinantes do destino das criaturas. Ponderada, favorece o juízo. Leviana, descortina a imprudência. Alegre, espalha otimismo. Triste, semeia desânimo. Generosa, abre caminho à elevação. Maledicente, cava despenhadeiro. Gentil, provoca o reconhecimento. Atrevida, traz a perturbação. Serena, produz calma. Fervorosa, impõe confiança. Descrente, invoca a frieza. Bondosa, ajuda sempre. Cruel, fere, implacável. Sábia, ensina. Ignorante, complica. Nobre, tece o respeito. Sarcástica, improvisa o desprezo. Educada, auxilia a todos. Inconsciente, gera amargura. Por isso mesmo exortava Jesus, abre aspas, não procures o argueiro nos olhos do teu irmão quando trazes uma trave nos teus, fecha aspas. Agora é forte. André Luiz diz, a palavra é a bússola da nossa alma. Onde se vamos? Conduzamo-la na romagem do mundo para a orientação do Senhor, porque em verdade ela é a força que nos abre as portas do coração às fontes luminosas da vida ou às correntes da morte. André Luiz.
E é claro, né, meus irmãos, que aqui ninguém está dizendo para, mais uma vez, negar a situação do mundo. Afinal de contas, talvez ninguém mais do que um espírita estudioso tenha consciência do ambiente que nós estamos, por nosso merecimento, para o nosso progresso, para a nossa evolução, sem nenhum tipo de vitimismo. Nós estamos aqui nesta terra, nessa morada, para o nosso aprendizado, para que nós possamos fazer desta oportunidade algo que transforme a nós mesmos e que nós possamos também auxiliar a transformação dessa terra. Então ninguém está aqui negando a realidade. Ninguém nega a realidade, deveria negar a realidade. Por outro lado, é importante que o verdadeiro cristão não faça apologia ao mal, não valorize o mal, não destaque o mal. Ninguém está aqui dizendo para negar o mal, não existe. Bom, essa positividade tóxica, dizendo que tudo é bom. Não, óbvio que não. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos deixa duas perguntas e duas respostas muito específicas a respeito disso. Uma delas é: será repreensível notar as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? E aí o Espírito de São Luís responde: tudo depende da intenção. Voltei a falar agora há pouco, que Jesus nunca deixou de apontar o bem e o mal. De certo, a ninguém é impedido ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro, qual que é o erro? Está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo. Está bem específica a resposta. Desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Ou seja, a calúnia, a difamação, a diminuição do outro. Olhar o erro do outro e por isso diminuí-lo. É o que os fariseus faziam, né? Apontando pequenas falhas, pequenos erros. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos utilizando do contraste bem e mal uma atitude inútil. A gente não está trazendo algo útil dessa observação do bem e do mal. A observação do contraste é: tá, eu vejo algo que é errado, vou evitar fazer isso também. Isso é aprendizado. Ou vou manter uma postura contrária, oposta, para que pelo meu exemplo eu também possa contribuir. Isso é usar bem a observação da distinção entre o bem e o mal. Agora, quando eu deprecio o outro, valorizo essa característica no outro, de nada útil, a gente está dizendo amarelo é amarelo, verde é verde, molhado é molhado. Que utilidade tem isso? Nenhuma. Mas Kardec insiste, né? Mas há casos em que se convenha que se desvende o mal de outra pessoa? Passa o dedurão, né? Vou dedurar lá, vou apontar porque aquela pessoa está errada. Tem algum momento em que isso seja útil? E aí a resposta de Luís: é muito delicada essa questão, e para resolvê-la necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. De novo, caridade, né? Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgar. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender a preferência ao interesse do maior número.
Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois vale mais que um homem caia do que muitos serem suas vítimas. Então está aí a tarefa, árdua de cada um de nós, de passar por esse crivo, qualquer situação, para que a gente possa tomar a melhor decisão. E meus queridos, para que a gente possa ir concluindo, embora há muitas outras referências sobre o tema, eu deixei para o final um texto bastante significativo de Emmanuel, no livro Construção do Amor, e a lição é chamada Caridade da Palavra. Emmanuel diz assim: lembra-te da caridade da palavra, a fim de que possas praticar o amor que o Mestre exemplificou. As guerrilhas da língua há séculos exterminam mais vidas da terra que todos os conflitos internacionais. Há sempre uma lavoura extensa de trabalho regenerativo e santificante no mundo, à espera do verbo que se inflama, não só de verdade e franqueza, mas também de compreensão e carinho. É pelos sinais escuros da língua que levantamos os monstros da calúnia e as feras da discórdia nas furnas de treva a que se acolhem. É por ela que multiplicamos os lagartos da inveja e os vermes da maledicência. Através dela, espalhamos os tóxicos letais da indisciplina e da desordem. E ainda, por intermédio da espada verbalística, que provocamos as grandes hecatombes do sentimento invariavelmente expressas nos crimes passionais que envenenam o noticiário comum. Aprendamos a praticar a sublime caridade oculta que somente a língua pode realizar. A pergunta inoportuna contida a tempo, a observação ingrata que emudece a propósito, a frase amiga com que podemos soerguer os irmãos transviados, a desistência da queixa, a renúncia às discussões estéreis e o abandono de apontamentos irrefletidos são expressões dessa bondade que a boca pode estender sem que os outros percebam. Sobretudo, não ouvides os tesouros encerrados no silêncio e procura com devoção incorporá-los ao teu redor, ao teu modo de ser, a fim de que teu verbo não se faça sentir fora do tempo. Quando o nosso coração acorda para os ideais superiores do Evangelho, a nossa inteligência adquire preciosos serviços de autofiscalização. Conduzamos nossa língua a esse trabalho renovador da personalidade e passaremos a viver em novo campo de simpatia, irradiando bem e recebendo, enriquecendo aos outros e engrandecendo a nós mesmos na abençoada ascensão para a luz. Emmanuel. Meus caros, toda vez que leio esse autor, não tem como, ainda vou aprender, vou me educar. Mas muita gratidão por estarmos aqui hoje nessa manhã. Que nós possamos valorizar todos os recursos que nós temos, em especial a língua, em especial o nosso verbo. Que nós possamos nos conscientizar da responsabilidade que nós temos diante daquilo que nós falamos. Todo espírita que já compreendeu isso não irá se transformar do dia para a noite. Ninguém aqui busca milagres, ninguém aqui busca algo que
desrespeite as leis da natureza. Afinal de contas, nós temos que caminhar com os nossos passos dentro de um processo natural de evolução. Ainda iremos tropeçar, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: que a gente possa nos atentar para esse cuidado que nós devemos ter. Se nós já, em alguns momentos, já conseguimos refrear, ainda continuar sentindo a maledicência, ou o erro, ou o desconforto, mas já não expressar, isso já é um progresso. Isso já é um progresso. E que nosso Senhor Jesus continue a nos orientar, a nos educar, a nos conduzir nesse processo. Muito obrigado por estarmos aqui hoje e por me dar a oportunidade de refletir sobre esse tema. E que Ele esteja conosco agora e sempre. Bom dia a todos.